Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa revisão ENAD, tratando dos temas de direito administrativo e direito tributário. Nosso tempo não é muito extenso, então, para a gente conseguir trabalhar os principais temas que podem ser abordados no ENAD 2025, eu propus uma revisão a partir das últimas provas realizadas. Então, nós vamos basear a nossa revisão hoje, nós vamos basear nas últimas três provas aplicadas, 2015, 2018 e 2022. E a partir dos temas que foram mais recorrentes nessas provas, fazemos a nossa revisão hoje. E aí, então, vamos para os nossos trabalhos. Vamos dividir o nosso momento aqui em dois períodos. O primeiro momento nós vamos falar de direito administrativo. Então, vamos ter, como nossa revisão é em torno de 60 minutos, teremos 30 minutos para o direito administrativo e depois 30 minutos para o direito tributário. Então, neste momento, vamos falar um pouquinho sobre o direito administrativo, revisando os principais tópicos. Fazendo uma análise das provas, das últimas provas realizadas, as provas de 2015, 18 e 22, nós tivemos alguns temas que foram os preferidos pela banca. Então, nós, em 2015, a gente pode ver que foram várias questões de direito administrativo, na verdade, direito administrativo e correlatas, porque a gente teve questões envolvendo direito administrativo e ambiental, nós tivemos questões envolvendo direito administrativo e direito constitucional, então, trazendo ali uma situação do direito administrativo, mas propondo uma ação popular, que também é do direito administrativo, mas é um remédio constitucional. Nós tivemos demonstrando ali uma situação envolvendo o meio ambiente e a prática de um ato administrativo. Então, o ENAD, ele tende a trazer questões bem conexas é, entre os temas direito administrativo, constitucional, tributário, o direito público em si, ele é tratado no ENAD como um todo. Então, em 2015, a gente teve principalmente questões de improbidade administrativa e as sanções, era uma questão lá sobre o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. A gente teve questões sobre licitações e contratos, sobre poder de polícia e legalidade. Então, a gente era um ato administrativo em relação ao direito ambiental e como fazer o controle de legalidade desse ato administrativo. A gente teve também, de novo, atos lesivos ao meio ambiente e a ação popular, e aí trazendo esses atos administrativos de licenciamento e como poderia ser proposta a ação popular. A gente teve trazendo os princípios do direito administrativo também, não os expressos, mas princípios implícitos como proporcionalidade e razoabilidade. A gente teve em 2018 questões trazendo responsabilidade da pessoa jurídica, a gente tinha ali, era bem novidade a questão da lei de corrupção, compliance, e aí o ENAD trouxe para a prova. A gente teve também a questão de processo administrativo, aqui também um processo administrativo relacionado a processo tributário, então questão ali de direito ao recurso administrativo, e inexigibilidade de depósito prévio, né, essa questão, tem uma súmula do STF que estabelece que não há necessidade de depósito prévio para recurso administrativo, então você não precisa fazer pagamento para propor, fazer os seus recursos. E em 2022 a gente teve ali questões de competência federativa, questões do direito administrativo e judicialização, muito envolvendo o direito à saúde. Então esses foram os tópicos preferidos nas últimas provas. A partir destes tópicos, a gente passa a fazer a nossa revisão. A gente não pode falar de direito administrativo sem revisar, sem relembrar os princípios. Então, nós vamos ter aqui sempre um conceito geral, lembrando que a administração pública vai ser esse conjunto de órgãos e de pessoas organizadas para a realização de funções que são determinadas pela Constituição Federal, então, funções administrativas, sempre no interesse da coletividade, o chamado interesse público. Nós temos dois grandes princípios no direito administrativo que, para uma prova, é importante a gente lembrar deles, porque ele pode ajudar no raciocínio. Então, dois grandes princípios aqui que não estão de forma expressa no ordenamento jurídico, mas eles aparecem implicitamente na maior parte da atuação administrativa. O princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público.
O que significa que quando eu tiver um conflito entre o direito público, o direito da coletividade, o interesse da coletividade e o interesse particular, sempre irá haver uma prevalência do interesse público, do interesse da coletividade. Um exemplo que pode trazer bem essa noção de supremacia do interesse público sobre o privado. Imaginem que o ente público, ele precisa de um local, de um terreno para construir um hospital. O que ele pode fazer é que ele pode desapropriar este terreno. Então, vejam, o interesse daquele particular, o direito de propriedade, que é um direito individual, ele está sendo aqui, de certa forma, havendo uma supressão com a desapropriação, claro que há o pagamento de indenização, mas em prol de um interesse público. Então, sempre quando há uma necessidade pública maior, haverá a prevalência desse interesse público, claro, sem deixar de observar os direitos individuais, mas de certa forma ele prevalece. E a indisponibilidade é porque o interesse público, o ente público, o administrador público, ele não pode dispor de algo que não é dele. O interesse público, ele não pertence ao gestor ou ao administrador, mas sim a toda a coletividade. E aí nós temos os princípios expressos, aqueles do artigo 37 da Constituição Federal, o famoso LIMP. E eles precisam estar muito claros para a gente, eles precisam ser muito relembrados por nós, porque, via de regra, eles estão sempre presentes em quaisquer questionamentos. Então, nós temos lá o nosso famoso, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a legalidade vai significar que a administração pública só pode fazer o que está previsto em lei, então ela não pode atuar de forma diferente de um particular que pode fazer tudo que a lei não proíbe, o administrador só pode fazer o que está previsto em lei, e aqui lei em sentido amplo, tanto lei quanto Constituição Federal, atos administrativos. Tem que haver alguma autorização. O segundo princípio é o princípio da impessoalidade. Significa que o administrador ele deve agir sempre visando o interesse público. Não pode observar interesses pessoais, mas o interesse público. Diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello que o princípio da impessoalidade é o agir sem discriminações benéficas ou detrimentosas. Então, ele tem que agir independente de quem seja aquele cidadão que irá receber a atividade administrativa. O princípio da moralidade vai significar que tem que haver uma atuação com boa-fé, com honestidade, com lealdade. Tem que realizar a atividade administrativa da melhor forma possível, que seja uma atuação correta. O princípio da publicidade vai trazer que os atos administrativos precisam ser publicizados, ou seja, eu preciso dar publicidade. Por quê? Porque vai facilitar o controle do ato administrativo, vai possibilitar uma maior transparência, e aí, em complemento ao princípio da publicidade, a gente tem o princípio da transparência, a gente tem a lei que exige, né, a criação dos portais de transparência dos entes públicos, justamente para que o cidadão faça esse controle. Claro que existem as exceções. A própria Constituição, ela traz exceções. Quando envolver sigilo procedimental, o processo exige segurança nacional. Quando envolver intimidade dos envolvidos, a gente tem um sigilo. Mas a regra é a publicidade. E, por fim, o princípio da eficiência, que diz que a administração deve buscar o melhor resultado possível com o menor gasto possível. Então, ela vai buscar sempre o melhor resultado. Estes, então, os nossos princípios constitucionais. E aí a gente tem os princípios infraconstitucionais. Contraditório, ampla defesa. Aqui é importante a gente relembrar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Os atos têm que ser praticados de forma razoável, ou seja, eles não podem extrapolar, eles não podem ser arbitrários, e eles devem ter proporção entre os meios utilizados e o resultado buscado. Então, esses princípios muito importantes, principalmente quando temos uma prova que é bastante complexa e que traz textos bastante longos. Aqui é importante a gente relembrar o princípio da autotutela. A administração ela pode rever seus próprios atos. Então, tem lá, inclusive, a súmula 473 do STF, que diz que a administração pode revogar os atos quando não forem mais convenientes ou oportunos, claro, respeitado o direito adquirido, e pode anular os atos quando ilegais. Então, esse é o exemplo, a grande força do princípio da autotutela. E o princípio da motivação, que traz a ideia aqui de efetivamente dizer o porquê da prática do ato administrativo. Todas as vezes que o gestor, que o administrador pratica um ato, ele tem que motivar, ele tem que dizer o porquê. E, dentre os princípios, eu trouxe uma questão para a gente pensar.
se cair na prova um texto sobre moralidade, e aí no final pergunta-se, a moralidade administrativa pode ser violada mesmo com um ato formalmente legal? É, a resposta sempre vai ser que sim, porque quando a gente fala em moralidade, não é só uma moralidade legal, não é apenas um cumprimento estrito da lei, mas sim uma conduta pautada pela ética, uma conduta pautada pela probidade, pela honestidade. Então, sim, envolve também pautar-se por questões legais, mas também condutas éticas. Em seguida, é importante que a gente passe pelos poderes administrativos, principalmente o poder de polícia. Mas antes de chegar no poder de polícia, a gente precisa relembrar quais são os poderes administrativos. Nós temos o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder normativo e o poder de polícia. Tem doutrinadores que trazem poder vinculado e poder discricionário. Outros já preferem dizer que discricionariedade e vinculação fazem parte de toda a atuação administrativa. Mas vamos lembrar os conceitos. Vinculação significa que o administrador ele não pode atuar diferente do que está previsto pela legislação. Então, ele tem que atuar corretamente da forma como diz a lei, e a lei estabelece um único caminho possível. A discricionariedade, por sua vez, ela permite que o administrador, dentre as possibilidades trazidas pela lei, ele escolha. Então, imagine que uma lei traz a possibilidade que o administrador possa escolher entre a conduta A, B, C ou D. Diante do caso concreto, o administrador poderá escolher a conduta que lhe parecer mais correta. Essa é a discricionariedade. Entre os poderes em si, nós temos o poder hierárquico. O poder hierárquico é a estruturação interna, é escalonamento interno, é quando o administrador ele organiza o funcionamento da administração pública, então ele vai dizer como será estruturado, como serão divisão de órgãos, como serão realocados e colocados os servidores. Então, essa é a organização interna, o poder hierárquico. Aqui no poder hierárquico, a gente tem que ter muito cuidado com a ampliação dos poderes, a avocação e a delegação, principalmente delegação de poderes. Cuidem, porque delegação de poderes é estender a competência para outros órgãos ou agentes. E na delegação não precisa haver subordinação hierárquica. Isso às vezes há um conflito, porque a gente pensa que pode delegar apenas para quem é subordinado. E não, não precisa haver subordinação hierárquica. Pode ser para um agente e pode ser, inclusive, para outros órgãos. Um órgão municipal pode delegar para um órgão estadual, vice-versa. Então, não há necessidade de uma hierarquia, diferente da avocação, que sim precisa da hierarquia. O poder disciplinar é o poder de aplicar sanções. Só que o poder disciplinar, ele vai ser utilizado apenas quando houver um vínculo com a administração pública. Esse vínculo ele pode ser funcional ou contratual. Então, quando o administrador vai aplicar uma sanção, porque o servidor ele cometeu uma infração funcional, essa aplicação de penalidade decorre do poder disciplinar. Quando a administração vai aplicar uma multa porque fez uma licitação, a empresa venceu a licitação e descumpriu um contrato, a administração, na aplicação desta multa, está utilizando o poder disciplinar. Então, pode-se dizer que quando uma pessoa recebe uma multa de trânsito é poder disciplinar? Não. Por quê? Porque não há vínculo contratual ou funcional. A aplicação de multa de trânsito é poder de polícia. Então, cuidado que o poder disciplinar ele envolve vínculo funcional ou contratual. E o poder normativo é para a edição de normas gerais e abstratas, claro, não no lugar de leis. Nós vamos ter a lei e nós vamos ter estes atos administrativos que servem para regulamentar a lei. Por exemplo, quando eu tenho lá no Código Penal estabelecendo que é proibido o tráfico de substâncias entorpecentes. A lei não traz o conceito de substâncias entorpecentes e nem quais são. Quem faz isso é um ato administrativo. Então, esse ato administrativo ele regulamenta o conteúdo da lei. E talvez o princípio que seja mais importante, que pode se aplicar na prova, o poder, melhor dizendo, que pode se aplicar na prova é o poder de polícia, porque a gente teve uma mudança de entendimento por parte do STF. Vamos lá, o poder de polícia é a possibilidade de estabelecer restrições aos direitos e liberdades individuais em busca do interesse público. O administrador, ele sempre, então, ele poderá estabelecer restrições, por exemplo, uma restrição em relação à construção, uma restrição, enfim, de uma garantia individual em prol do interesse público, poder de polícia, o exemplo que eu falei, a aplicação de uma multa de trânsito, poder de polícia. O poder de polícia, gente,
a regra que nós temos é que poder de polícia, ele não pode ser delegado a particulares. Só que o STF, STJ e STF, eles começaram a mudar um pouquinho esse entendimento. O que eles fizeram? Eles dividiram o poder de polícia em 4 ciclos. Então, a gente tem o ciclo de legislação, que é também chamado ciclo de ordem, consentimento, fiscalização e sanção. A legislação é o poder de fazer a norma. Consentimento, fiscalização é essa parte, enfim, de fiscalizar, de atuar nessa fiscalização, nessa verificação de cumprimento de requisitos. E a sanção é a aplicação de penalidades. O que nós tínhamos até então eram que apenas poderiam ser delegados a particulares, e particulares que eu digo são pessoas jurídicas de direito privado, porque o poder de polícia ele sempre poderá ser realizado por pessoas jurídicas de direito público. Então, o que eu posso passar para pessoas jurídicas de direito privado? Consentimento e fiscalização, isso sempre foi muito tranquilo. Só que o STF teve decidiu, não faz muito tempo, que a sanção poderá também ser delegada a pessoas jurídicas de direito privado. Só que tem que ser pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços exclusivos. Então, em regime de monopólios, em regime de exclusividade. Se elas prestam esse serviço desta forma, elas podem também aplicar multas. Inclusive, isso foi realizado no processo em que se discutia se uma sociedade de economia mista, lembrem, ela é pessoa jurídica de direito privado, ela poderia aplicar uma multa. E aí o STF trouxe esse entendimento. Se essa sociedade de economia mista ela for prestadora de serviço, que lembra que tem a exploradora de atividade econômica e a prestadora de serviço. Se ela for prestadora de serviço, ela pode, em serviço de natureza de exclusividade, ela pode receber também o ciclo da sanção. Legislação não, porque legislação somente o ente público que legisla, mas poderá receber a sanção e poderá aplicar multas. Então, não é para todo mundo, apenas para essas pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos em regime de exclusividade. Cuidam dessa parte porque não é meio recente e aí pode ser que se estabeleça ali alguma questão nesse sentido. E aí, para a gente fechar aqui, trouxe uma reflexão, uma questão: se o fechamento de um restaurante por ausência de alvará é exemplo de qual poder? Bom, alvará não tem ali relação funcional e nem contratual. Um alvará é uma restrição de uma garantia individual, que é, por exemplo, o exercício de atividades, de profissões, né? Então, de atividade econômica. Então, nós temos aqui a resposta, seria o poder de polícia. Então, essa fiscalização em relação ao alvará é exemplo de poder de polícia. Só para a gente relembrar os conceitos, nós temos, dentro da administração pública, a administração direta e a administração indireta. A administração indireta são os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, que eles exercem ali através dos ministérios e das secretarias. A administração indireta é formada pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, consoante o Decreto-Lei 267. Mais recentemente, a gente tem uma discussão se os consórcios públicos fazem parte da administração indireta. Eu coloquei aqui porque existem doutrinadores que dizem que sim. Os consórcios públicos, pessoas jurídicas de direito público, sim. Os consórcios públicos, pessoas jurídicas de direito privado, existe ali uma discussão, nós deixamos ali, enfim, para lembrarem que existe essa possibilidade. E as entidades paraestatais são aqueles entes autônomos, as famosas, conhecidas popularmente como ONGs, elas atuam ao lado do Estado, buscando desenvolver uma atividade social. Nós tivemos questões também em relação à responsabilidade civil do Estado. Em relação a ela, é importante a gente relembrar que quando o agente público, em nome do Estado, ele, através de uma conduta, gerar um dano, haverá uma responsabilização. Ela está prevista no artigo 37, parágrafo 6º, e é uma responsabilidade que a gente fala responsabilidade objetiva. Por quê? Porque é uma responsabilidade que eu não vou aferir culpa ou dolo da administração pública. Sempre na responsabilidade do Estado, a gente tem uma pirâmide, porque a gente vai ter o Estado, a gente vai ter o agente público e a gente vai ter o particular. O Estado, né, o agente público, ele vai praticar uma conduta e ele vai gerar um dano ao particular. O particular ele não vai responsabilizar o agente público, porque lembrem do princípio da teoria do órgão. Os atos praticados pelos agentes é como se fossem praticados pelo ente público, pela pessoa jurídica que ele faz parte, porque é ela que detém personalidade jurídica. Então, o que ele vai fazer? Ele sofreu um dano.
ele vai processar, ele vai buscar a responsabilização do Estado. Essa responsabilidade entre o particular e o Estado é uma responsabilidade objetiva, em que preciso demonstrar que houve uma ação, desta ação gerou um resultado, esse resultado é um dano, e há um nexo causal entre eles. Não serão analisados a existência de dolo ou culpa nesse caso, por isso, uma responsabilidade objetiva. Já o Estado, vejam, o Estado teve um gasto, ele pode buscar a reparação aqui como agente público. Chama-se ação de regresso. Quando o Estado ingressa com ação de regresso em face do agente público, na ação de regresso há uma responsabilidade subjetiva. E aí sim, aqui o Estado deverá comprovar que o agente agiu com dolo ou culpa. Então, se houver alguma questão envolvendo responsabilidade civil do Estado, a responsabilidade do Estado em relação ao particular ela é objetiva. A do agente público com o Estado, quando o Estado ingressar com uma ação de regresso, é uma responsabilidade subjetiva. Então, cuide com isso. Essa responsabilidade objetiva ela é trazida com base na teoria do risco administrativo. Esse risco administrativo é porque admite causas excludentes. Então, se aquela conduta foi praticada ou em razão de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva de terceiro, que apenas atenua, não exclui, ou culpa exclusiva da vítima, aí o Estado não será responsabilizado. Então, quando se vem lá uma situação que foi uma chuva muito forte, e essa chuva muito forte ocasionou danos, pode pedir se há uma responsabilidade do Estado? Somente se ele se omitiu, se de uma conduta do Estado poderia ter um resultado positivo, ele teria evitado o dano. Senão, não haverá responsabilidade porque é uma causa excludente, ok? Sempre quando se faz uma ação em face do Estado buscando reparação, é somente contra o Estado. Não há litisconsórcio com o agente público. Por quê? Porque as responsabilidades são diferentes. Então, o STJ entende que não se faz, não se entra efetivamente contra os dois. Entra com o Estado, resolve, e depois o Estado entra com ação regressiva. Quanto à nossa intervenção do Estado, é possível, a gente teve alterações e teve alguns casos aí sobre preservação de patrimônio histórico e casos de desapropriação. Então, talvez, pode ser que na prova de 2025 venha algo nesse sentido. Então, só trouxe aqui que é a possibilidade de o Estado intervir na propriedade privada. E eu trouxe dois casos. Um exemplo de intervenção restritiva, que é o tombamento. O tombamento, geralmente formalizado por meio de ato administrativo, e aí nós temos aqui uma proteção, né? Vou proteger aquele bem, porque ele tem ali um valor histórico, artístico ou cultural. As coisas tombadas, elas não podem ser demolidas, destruídas ou modificadas, então precisa sempre a autorização do órgão administrativo competente. Lembrando que o tombamento ele pode ser individual, sobre uma única residência, parte dessa residência, ou um bem móvel também, ou ele pode ser geral, pode ser um bairro, pode ser uma cidade. Lembrando dessa situação. E a desapropriação, que a gente precisa lembrar, que é exemplo de intervenção supressiva. O Estado retira a propriedade do particular. Na desapropriação, é importante a gente lembrar as competências. A gente vai ter a competência legislativa, ou seja, para editar leis. Competência legislativa é somente da União, competência privativa, artigo 22, inciso 2 da Constituição Federal. A competência declaratória é aquela que declara ou uma utilidade pública, ou uma necessidade pública, ou interesse social, e que vai me motivar a desapropriação. Essa competência declaratória é comum, todos os entes podem realizar desapropriação. Claro que a gente precisa cuidar, porque algumas desapropriações são exclusivas, por exemplo, a desapropriação urbanística é só o município que pode fazer, a desapropriação para a reforma agrária é somente a União. Mas todos os entes podem ter competência declaratória. E a competência executória é efetivamente executar a desapropriação, ir lá negociar os valores com o proprietário e retirar o proprietário do imóvel para que depois possa ser cumprida a finalidade que motivou a desapropriação. Lembrando que nós temos 5 modalidades de desapropriação: a desapropriação comum ou ordinária, está prevista na Constituição e no Decreto-Lei 3365 de 1941, a desapropriação urbanística, que é aquela que está prevista no Estatuto da Cidade, a desapropriação rural para fins de reforma agrária, a desapropriação confiscatória, quando a gente tem cultivo de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo, e a desapropriação indireta, que é aquela que primeiro ocorre a posse na propriedade, né? Ocupa a propriedade e depois faz o procedimento. Então, essas são as nossas espécies. Aqui é importante também lembrar
que o prazo de caducidade do decreto. Esse decreto que declara, né, da competência declaratória, para executar. Então, declarou utilidade pública para desapropriar um terreno para construir um hospital. Qual é o prazo de execução? Sim, se for por utilidade pública ou necessidade pública, o prazo é 5 anos. Se não executar nesse prazo, o decreto caducou, vai ter que fazer outro. Se for por interesse social, é 2 anos. Então, lembrar desse prazo também. E para a gente finalizar, é bom a gente lembrar que a gente tem de importante, claro, na improbidade administrativa. Aqui na improbidade é bom a gente relembrar que hoje a lei de improbidade ela exige dolo específico, então tem que comprovar consciência, vontade e finalidade de obter proveito ou benefício. Não é mais o dolo genérico. Todas as espécies de improbidade agora só com dolo. Antes a gente tinha no artigo 10 a culpa, hoje tanto o artigo 9º, 10º ou o artigo 11 todos eles somente com dolo e dolo específico, ou seja, tem que demonstrar que houve uma consciência, uma vontade e houve a finalidade de obter proveito ou benefício em razão daquela conduta. Outra situação que também pode vir em improbidade administrativa aqui, pela lei, somente o Ministério Público seria sujeito competente, mas o STF já disse que as pessoas jurídicas lesadas também são competentes, então cuidado com esse entendimento e divergência interpretativa não configura improbidade. Então, se um órgão tem um entendimento, o outro tem outro entendimento, isso não configura improbidade administrativa, tá? Então, não vai. Cuidado com esta situação, certo? E aí, tem uma olhadinha lá, principalmente no artigo 11, porque a gente teve ali grandes alterações em relação aos tipos considerados violadores de princípios administrativos, incluindo lá, inclusive, o nepotismo. Então, é importante fazer a revisão no artigo 11. E para finalizar, algumas questões de licitação. 2021 a gente teve a lei de licitações, ela efetivamente passou a vigorar sozinha em 2024, até 2023 a gente teve as duas leis, então pode ser que vão fazer alguma questão sobre licitação, já que há muita novidade na lei. Aqui é importante lembrar os princípios, né? Principalmente o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, então lembrar que o edital é a lei da licitação, ok? Lembrar do formalismo moderado, também é importante, não fica preso a formalismos excessivos, porque a ideia é buscar a melhor proposta, então o rigor tem que ser um pouquinho menor. Lembrando que agora a gente tem a regra que exista um agente de contratação, então ele é um servidor efetivo ou empregado dos quadros permanentes, então ele vai ser o agente de contratação. A gente pode ter comissão de contratação, na verdade a gente vai ter comissão de contratação obrigatória no diálogo competitivo, e pode ser, quando eu tenho contratações para bens e serviços especiais, poderá haver comissão de licitação. Então você vai lembrar, a regra é o agente de contratação. Se for diálogo competitivo, é comissão, formada por três servidores. E se for bens e serviços especiais, pode ser comissão ou pode ser o agente de contratação. Se for leilão, é um leiloeiro, no pregão, esse agente de contratação é chamado de pregoeiro. E se for no concurso, aí é uma banca. Aí são 3 pessoas com idoneidade e conhecimento naquela área. E as modalidades, gente, lembrar aqui que nós tivemos exclusão de 2 modalidades. A gente não tem mais tomada de preços e a gente não tem mais convite. Nós temos 5 modalidades, hoje todas previstas na 14.133. Nós temos o pregão, que é a licitação máxima, é a regra para bens e serviços comuns. A gente vai ter a concorrência para bens e serviços especiais, né, ou bens e serviços de engenharia. Então, a concorrência vai servir para essa situação. Veja que a gente não tem mais definição de licitação por valores, agora é pelo objeto. A gente vai ter um concurso para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. O leilão, agora, para toda e qualquer alienação de bens, tanto móveis quanto imóveis. Isso mudou, porque na lei anterior, para alienação de bens imóveis era a concorrência, agora é o leilão. E a grande figura, a grande novidade da lei de licitações, que é o diálogo competitivo. Então, vai ter 2 momentos, um momento de diálogo, em que chama lá os interessados para encontrar uma solução, e um segundo momento, efetivamente, de contratação daquela solução que apareceu aqui nos momentos de diálogo. Então, esse aqui, efetivamente, é talvez a grande novidade. A outra novidade é que na licitação, a nova lei, ela trouxe uma fase preparatória com bastante cuidado.
Nessa fase preparatória, a gente vai ter o ETP, que é o Estudo Técnico Preliminar, em que a administração planeja a licitação, tem o termo de referência, e a partir destes dois documentos monta-se o edital. Publicado o edital, ocorreu a mudança aqui, porque antes vinha primeiro a habilitação e depois o julgamento. Na 14.133, a regra é, primeiro, a gente tem a apresentação das propostas e o julgamento, então escolhe primeiro aquela que, né, que apresentou, se for, por exemplo, pelo critério do menor preço, escolhe a que apresentou o menor preço e depois vai para a fase de habilitação, verificar documentos. Por que foi feito isso? Antes, eu tinha que habilitar. Então, se tinham 10 empresas, eu tinha que conferir documentos das 10. E aí, depois, eu ia, aquelas que tinha documentação, eu ia para o preço. Hoje, não. Primeiro, eu escolho por preço, e aí eu vou olhar a habilitação apenas da vencedora. Se ela cumpriu, é ela que ganha. Se ela não cumpriu, eu vou para a segunda colocada. Então, facilitou para a administração pública. Hoje, a gente tem uma fase recursal única, e depois da apresentação de recursos, a gente tem a homologação da licitação, ok? Com isso, então, revisamos o direito administrativo, os principais tópicos, as apostas para, talvez, que possam vir lei de licitações, porque é uma lei nova, pode trazer ali, tem uma série de previsões diferentes na nova lei de licitações, por exemplo, a gente vai ter na nova lei de licitações as hipóteses de dispensa e inexigibilidade, a gente teve alteração nas hipóteses de inexigibilidade, então é importante dar uma olhadinha. Questões de planejamento, ali o ETP, pode ser que caia alguma pergunta, os contratos de inovação, contratos por prazo indeterminado, sobreposição de contratos, que é essa possibilidade de ter dois contratos com o mesmo objeto por um prazo, enquanto há geralmente contratos tecnológicos em que eu tenho migração de dados, e agora está expresso na lei de licitações, antes não tinha. Então, a gente tem ali novas formas de penalidades, pode vir questões de abuso de poder, dos poderes administrativos, uso indiscriminado ou uso indevido do poder discricionário. Então, é bom dar uma olhadinha, né, uma revisada nesses pontos específicos. Em relação ao direito tributário, a gente teve aqui, nas questões, né, 2015, 18 e 22, taxas, então caiu lá a natureza da taxa, então a instituição de uma taxa e de que forma que era prevista, previsão. A gente teve questões de lançamento e crimes contra a ordem tributária, um pouquinho de tributo direto e indireto, então como que funciona a progressividade desses tributos, principalmente os indiretos. Teve uma questão sobre desvinculação de receitas ligado à COSIP, e, de novo, aqui, a processo administrativo, né? Processo judicial tributário. De novo, nessas questões principais. Lembrando, então, aqui no direito tributário, é importante a gente lembrar o conceito de tributo, né? Tributo é prestação pecuniária, decorrente de lei, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção, através de procedimento administrativo vinculado. Então, lá tem um conceito e a gente tem o tributo, que é o gênero, e aí nós temos as espécies tributárias. Nós temos, no Brasil, a corrente pentapartite, que traz 5 espécies tributárias. No CTN são 3, mas na Constituição Federal são 5. Então, nós vamos ter os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Os impostos são tributos não vinculados, então se perguntar qual é a natureza de um imposto, é um tributo não vinculado. O que significa não vinculado? Ele não é vinculado a uma atuação estatal. O imposto, ele depende de uma atuação do particular. Por exemplo, o IPVA. O fato gerador do IPVA é propriedade de veículo automotor. No momento que você adquire um veículo automotor, você praticou o fato gerador do IPVA e você será devedor do IPVA. Então, veja, o Estado não fez nada, não há uma atividade estatal. Que é diferente da taxa. A taxa é um tributo vinculado, a taxa depende de uma atividade estatal. Se caiu uma questão falando que foi cobrado taxa por limpeza urbana, a gente não tem uma atuação estatal direta. Ah, mas professora, não teve uma atuação estatal em limpeza urbana? Ele não linkou? Sim, mas a taxa, além de haver uma atuação estatal, precisa ser passível, ela precisa ser divisível. Eu preciso conseguir dividir, né,
quantificar individualmente a taxa. Eu preciso saber quanto de serviço foi prestado a cada um. E eu não tenho como fazer isso numa limpeza urbana. Não sei quanto que a pessoa utiliza quando varreu na frente da casa, que pode ser um condomínio. Então, eu não consigo individualizar. Por isso, para a cobrança de taxa, precisa haver uma contraprestação estatal e eu preciso conseguir medir e calcular quanto cada um utiliza. Aí eu tenho a taxa. Tá? Mas vamos lá, os impostos, só para a gente relembrar, temos os impostos da União, imposto de importação, exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações financeiras, o IOF, o ITR, que é o imposto de propriedade rural, e o IGF, que é o imposto sobre grandes fortunas, que ainda não foi instituído. Nos estados, são três impostos, o ICMS, circulação de mercadorias, né? IPVA, e o IPCMD, que é Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. E nos municípios a gente tem o IPTU, que é Propriedade Urbana, ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e o ITBI, que é o Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis e Intervivos. Então, estes são os impostos. Lembrando que o imposto é tributo vinculado. As taxas, nós temos dois tipos de taxas. Só pode cobrar taxa pelo exercício do poder de polícia, então taxa de fiscalização, se fiscaliza o alvará, fiscalização ambiental, fiscalizações no PROCON, pode cobrar taxa. E taxa pela prestação de serviços públicos, só que aqui os serviços públicos precisam ser divisíveis, então eu preciso conseguir medir e calcular quanto cada um utiliza. Por exemplo, em cidades em que coleta de lixo é feita por pessoa jurídica de direito público. Aí nós temos a taxa de coleta de lixo. Se o serviço for prestado por pessoa jurídica de direito privado, aí é tarifa de coleta de lixo. Então, lembrar ali também a diferença entre taxa e tarifa. Taxa é tributo, tarifa é preço público. Taxa precisa respeitar todos os princípios do direito tributário. Tarifa não. Então, taxa precisa ser por lei, para aumentar precisa ser por lei, precisa respeitar o princípio da anterioridade. A tarifa não, a tarifa pode ser instituída mediante decreto, não precisa respeitar os princípios da anterioridade. Então, lembrar ali das diferenças. Depois nós temos as contribuições de melhoria. Contribuição de melhoria é quando você tem obra pública de que decorra valorização imobiliária. É, por exemplo, quando tem lá uma terra de chão, né, a rua de chão, terra, né, e aí faz o asfalto, ou faz o calçamento, faz o asfalto, faz uma avenida, e aí essas casas dessa rua, elas acabam valorizadas. Aí poderá instituir contribuição de melhoria. Não posso cobrar igualmente de todos eles. Imagina que gastou, sei lá, 100 mil para fazer aquela obra e, e aí agora quer cobrar 10 mil de cada um. Não, tem que olhar quanto que valorizou de cada imóvel. Digamos que tinham 10 proprietários. Eu tenho que verificar quanto valorizou de cada imóvel e de cada um cobrar proporcionalmente à valorização imobiliária. Ok? Mas precisa ter isso. Lembrando que asfalto pode cobrar contribuição de melhoria, recapeamento asfáltico não cobra contribuição de melhoria, porque daí é serviço de manutenção. Temos as contribuições especiais, ainda dentre elas a gente vai ter as contribuições sociais, por exemplo, INSS, PIS, COFINS, as contribuições de intervenção no domínio econômico, assim, de combustível, é um exemplo, as contribuições de interesse de categorias profissionais, que são as anuidades pagas lá pelos conselhos profissionais, CRM, CRO, CRC, são contribuições. E a última ali é a COSIP, né, a contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública. Essa COSIP é municipal, as demais elas são instituídas pela União. E, por fim, o empréstimo compulsório, lá do artigo 148 da Constituição Federal. O empréstimo compulsório é, enfim, quando tem situações, inciso 1, calamidade pública ou guerra externa, e nos casos de investimentos que precisa fazer antecipação de recursos. Então, vai fazer instituir empréstimo compulsório somente a União por meio de lei complementar. Então, cuidado aqui nessas questões específicas. Outra questão importante aqui é porque quem tem competência tributária é somente os entes federados. Competência tributária envolve possibilidade de instituição de tributos. Então, para instituir tributos, somente entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Para arrecadar, para cobrar, pode ser delegado a outros entes, a outras pessoas jurídicas de direito público. Então, por exemplo, autarquias podem receber, o CRM, por exemplo, pode receber possibilidade de cobrança de tributos, né? Então, geralmente ele pode receber, e aí essa possibilidade de cobrar, de arrecadar, nós chamamos de capacidade tributária ativa, também chamada de parafiscalidade. Mas lembre que competência tributária ela é indelegável.
Só trouxe uma questão aqui para a gente fixar. O município Alfa aprovou uma lei instituindo taxa para manutenção de praças públicas. A cobrança é feita de todos os moradores, mesmo sem serviço individualizado. A cobrança é constitucional? E aí, voltamos ao que falamos, não é constitucional. Por quê? Porque a taxa ela exige serviço público específico e divisível. Se ela é geral, ela tem natureza de imposto e aí não pode ser taxa. Então, cuidem dessa situação. Lembrem que dentro da tributação a gente tem o contribuinte. O contribuinte é quem pratica o fato gerador, mas tem algumas situações que a lei diz que quem tem que cumprir a obrigação tributária é o responsável, que é aquele que assume o pagamento sem praticar o fato gerador. Vou dar um grande exemplo que é fácil de lembrar: os pais pelos filhos menores. Uma criança de 2 anos pode receber um apartamento de presente. Quem é o proprietário do apartamento? É a criança de 2 anos, só que a criança de 2 anos não tem como ir na prefeitura pedir o carnê do IPTU. Então, os pais ficam responsáveis pelo pagamento. Então, esse seria o responsável. Dentre os princípios, é importante a gente lembrar do princípio da anterioridade. Temos duas anterioridades, anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal. Então, a de exercício, o tributo só pode ser cobrado no ano seguinte, e a nonagesimal, 90 dias depois de instituído. Então, essa questão de vir e criar um novo tributo ou majorar o tributo em novembro ou em dezembro para cobrar em janeiro, isso não pode, tem que respeitar 90 dias, que é um tempo para as pessoas acostumarem com essa nova alíquota, com esse novo valor. Claro que tem exceções, por exemplo, o imposto de renda é uma exceção. O imposto de renda pode ser majorado em dezembro e cobrado em janeiro. Mas os demais tributos, em regra, boa parte deles precisam observar o princípio da anterioridade. E aí, gente, nós temos a relação, só para a gente lembrar alguns conceitos da nossa relação jurídico-tributária. A gente vai ter na relação jurídica tributária a linha de tempo, que eu gosto para a gente lembrar. Começa com a hipótese de incidência. O que é a hipótese de incidência? É aquela situação abstrata prevista em lei que define uma conduta que, se praticada, irá fazer incidir cobrança de tributo. Depois disso, a gente tem o fato gerador. O fato gerador é quando concretamente você pratica aquela conduta. Então, a lei diz: se for proprietário de veículo automotor, deverá pagar IPVA. Aí você vem no mundo concreto e compra um veículo automotor. Então, você praticou o fato gerador. Tendo hipótese de incidência mais fato gerador, a gente tem a obrigação tributária. Dentro da obrigação tributária, a gente vai ter o sujeito ativo, que é quem cobra, o sujeito ativo direto, União, Estado, Distrito Federal e municípios. O sujeito ativo indireto podem ser as autarquias, pessoas jurídicas de direito público, e a gente tem o sistema S, que também entra aqui com capacidade tributária ativa. O sujeito passivo é o devedor, que pode ser o contribuinte ou o responsável. A obrigação aqui, ela pode ser principal, se ela envolver uma obrigação de pagar, tudo que for pagar é a obrigação principal. Tudo que envolver fazer ou não fazer, exceto pagar, é uma obrigação acessória. Então, você pagar um tributo é uma obrigação principal. Você preencher uma nota fiscal, emitir uma nota fiscal é uma obrigação acessória. Então, vai se definindo aqui os requisitos. Para que haja a cobrança, precisa haver um procedimento administrativo que é chamado de lançamento. O lançamento é quando se torna exigível o crédito tributário, é quando efetivamente o fisco diz: agora você me deve. Esse lançamento ele pode ser feito de 3 tipos. A forma do lançamento depende da maior ou menor participação do fisco e do contribuinte. O lançamento ele pode ser direto ou de ofício, quando o fisco faz tudo e o contribuinte só paga. Exemplo, IPTU. O fisco faz tudo, ele te manda o carnê, a função do contribuinte é só efetuar o pagamento do carnê. O lançamento misto ou por declaração é quando tem participação dos dois. Por exemplo, o ITBI. Quando você vende um imóvel, você vai lá no cartório, você informa por quanto vendeu, aí o município pega essa sua declaração de quanto você vendeu, faz o cálculo e te dá o boleto. Então, os dois atuam aqui no lançamento misto ou por declaração. E, por fim, o lançamento por homologação. Aqui, o contribuinte faz tudo e o fisco só confere depois se fez certo. E se não fez certo, ele cobra porque você não fez certo. Um grande exemplo é o imposto de renda. Imposto de renda, você vai lá, você baixa o programa, você declara, você paga, faz tudo. E o fisco depois só confere. Lançamento por homologação. Feito o lançamento, existe o crédito tributário. A partir da existência do crédito tributário, se não for pago, aí o fisco pode cobrar. Para cobrar, ele primeiro escreve em dívida ativa, ele emite uma certidão de dívida ativa, depois ele ingressa com uma execução fiscal, e aí você poderá se defender através dos embargos à execução fiscal.
Lembrando que, pela legislação, pela lei da execução fiscal, só poderá propor embargos depois de garantido o juízo. Então, tem que fazer lá, garantir o juízo para fazer a defesa. Isso nos embargos, tá? Porque existem outras ações que não precisam. Aqui, na nossa relação jurídica tributária, é importante lembrar da decadência. Decadência é a perda do direito de efetuar o lançamento, ela ocorre antes do lançamento. O prazo, tanto de decadência quanto de prescrição, é 5 anos. Tinha uma discussão sobre a possibilidade de haver decadência em prazo decenal, já reconhecido que o prazo é de 5 anos. Só tem que cuidar de onde conta. A decadência, a regra é que ela conta a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento deveria ser realizado. Então, imagine, o IPTU de 2018, que tinha que ter sido lançado em 2018. Se não foi feito o lançamento, o fisco tem 5 anos para fazer esse lançamento, contados a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, a partir dessa data, eu vou contar 5 anos. Se o fisco não fizer o lançamento nesses 5 anos, decaiu, perdeu o direito de lançar, não pode mais fazer o lançamento. Se for lançamento por homologação com pagamento, aí é 5 anos ocorridos do fato gerador. É artigo 150, parágrafo 4º do CT. E a prescrição é quando ele perde o direito de cobrar, não pode mais ingressar com uma execução fiscal. 5 anos da constituição definitiva do crédito tributário. Quando que o crédito tributário se torna definitivo? Tem 2 momentos. A gente tem um momento, aí fez o lançamento e notificou. Quando você é notificado da existência do crédito tributário, você pode impugnar, dizendo que você não concorda. O prazo de impugnação a nível federal é 30 dias. E aí, como é que eu faço para saber se está constituído ou não o crédito tributário? Foi notificado, tem 30 dias para impugnar. Não impugnou, é a partir do 31º dia. Mas eu sempre tenho que colocar os 30 dias, para enquanto tem os 30 dias, não está definitivamente constituído. Então, notificação mais 30 dias, sem impugnação no 31º. Notificou, teve impugnação, é da decisão definitiva. Mas quando sair a decisão, que não tiver mais recurso, aí ele se tornou definitivo, a partir daquela data, conta 5 anos, aí o prazo prescricional. Para a gente finalizar, é importante a gente lembrar que nós tivemos reforma tributária. E talvez esse seja o ponto-chave na prova do ENAD, tá? A gente vai ter aqui no direito tributário, talvez, que eles vão pegar questões de reforma tributária, questões de alterações. A gente teve alterações nos princípios, né? Teve inclusão de princípios tributários, mas a principal alteração aqui é a fusão de tributos. A gente vai ter a fusão ali a gente vai ter o ICMS, o ISS, estes dois vão virar o IBS e a gente vai ter a COFINS e o PIS que vão virar a CBS. Então, vou juntar de 5 tributos, a gente vai ter 2, tá? Então, a gente vai virar com dois tributos aqui. Uma contribuição e um imposto. Contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. Então, tem que lembrar dessa situação aqui, dessa extinção, desse, por exemplo, do ICMS, do ISS e esse novo imposto, que pode haver uma questão nesse sentido. A gente vai ter uniformização de alíquotas, tá? Por exemplo, hoje, cada produto tem uma alíquota diferente, certo? Por exemplo, o perfume é um IPI de 5%, água de colônia é um IPI de 10%. Depois da reforma, a ideia é que a alíquota seja única de IBS e CBS. Então, é uma alíquota única para todos os produtos. Claro que existirão exceções. A gente vai ter, por exemplo, itens da cesta básica que serão isentos, serviços de saúde e educação terão uma redução de 60% da alíquota, tá? Cigarros e bebidas terão alíquotas mais elevadas, porque a gente tem aqui uma tentativa de diminuição no uso destes produtos. Então, a ideia é uniformizar essas alíquotas. A gente vai ter também, com a reforma, o fim da cobrança em cascata, né? Então, cadeia de produção, via de regra, vai acumulando o tributo. Depois da reforma, vai descontando conforme for feito o pagamento. E a ideia é de simplificar e ter maior transparência na cobrança tributária. Claro que tudo isso vai ter uma transição, pode ser, né, que caia alguma questão. A gente começou em 2023 com a aprovação da emenda constitucional, certo? Depois a gente teve, no início do ano de 2025, a Lei Complementar 214, que regulamenta o IBS e a CBS. A partir de 2023, a gente começa a cobrança, e aí, aos poucos, a gente vai tendo
mais o novo sistema e menos do sistema antigo até 2033, quando é para extinguir totalmente o sistema atual e passar apenas ao sistema novo, ok? Então, essa é a nossa transição aqui da reforma tributária. Então, cuidar, gente. Deem uma olhadinha aqui no direito tributário, na emenda constitucional 132 de 2023, nos conceitos de IBS, de CBS, de imposto seletivo, né? Principalmente ali substituição do ICMS e ISS pelo ICBS, pelo IBS, a criação da contribuição sobre bens e serviços da CBS. Dê uma olhadinha também no mecanismo do split payment, que é o pagamento parcial direto ao ente tributante, que pode aparecer ali alguma questão nesse sentido. Princípios da anterioridade, da legalidade, da irretroatividade, pode aparecer alguma situação. Imunidades e isenções. Pode ser que venha imunidade ali dos tempos, porque teve uma alteração na Constituição, estabelecendo que quando o proprietário locar a sua propriedade, o seu imóvel, para um templo de qualquer culto, ele ficará imune do IPTU, então, e dos demais tributos. Então, dá uma olhadinha ali, porque é uma alteração recente, pode ser que eles vão nessa linha. Decadência e prescrição, sempre esse olho especial. Questão de responsabilidade tributária, questão da substituição tributária do ICMS, como funciona e como vai ficar pós-reforma. E pode haver ali a questão de tributação verde, né? Como vai haver uma tributação para desestimular o consumo de bens nocivos, álcool, cigarro, combustível. Então, a tributação em relação àquela questão que a gente fala o tributo seletivo. Então, é importante a gente dar uma olhadinha, se atentar para estas situações. Então, com isso, a gente finaliza aqui a nossa revisão. Eu sei que ela é rápida, tentei trazer aqui os temas principais, tanto de administrativo quanto tributário. Espero que vocês tenham uma boa sorte e que dê tudo certo na prova. Gente, obrigada pela atenção de vocês e até mais.